Glória a Jesus, paz do Senhor, povo de Deus. Abra sua Bíblia, carta de Paulo aos Filipenses. Aleluia. Capítulo de número 3. Eu quero ler 2 versículos. O versículo 1 diz: Resta, irmãos, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. O versículo 20 diz assim: Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Quem pode dar glória a Deus por essa palavra? Tomai o vosso assento. Paulo está preso, e é na cadeia que ele escreve a carta da alegria. Ele se auto-intitula preso por Jesus, no versículo 12, deixando entender que aquela circunstância momentânea não o define. E nesse texto ele dá instruções à igreja de Jesus para que mantenha a expectativa na cidade celestial. E ele diz que a nossa cidadania está lá. O lugar de onde originalmente somos é o céu. Porque viemos de Deus. A igreja é formada por aquilo que é do céu. O Cristo que veio do céu. A palavra que veio do céu. O Espírito Santo que no dia de Pentecostes desceu do céu. Sendo assim, nossa cidadania está lá. E como vocês entenderam, o arrebatamento será um retorno a uma dimensão da qual saímos pelo efeito ou consequência do pecado de Adão. Mas em Cristo foi garantido o retorno. As instruções que Paulo dá aos cidadãos desta cidade celestial são as que eu quero compartilhar com vocês nesta noite. Os que estão voltando para casa têm uma fonte de alegria presente. Versículo 1. Resta, irmãos, que vos regozijeis no Senhor. Ele fala da cidade celestial na conclusão do capítulo, que é os versículos 20 e 21. Mas na introdução do capítulo ele fala do Senhor como fonte da nossa alegria. Porque a nossa alegria
não vem de um lugar, vem de um ser. Eu espero a alegria de um ambiente se a fonte da minha alegria não é uma pessoa. Em João 6, o que Pedro disse a Jesus: para quem iremos nós? Ele não disse para onde, porque é Jesus que é a fonte da vida eterna. Eu disse a vocês ontem em João 14 que antes de prometer levar-nos a um lugar, Jesus promete nos levar-nos para Ele mesmo. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede em mim. Na casa de meu pai tem muitas moradas, se não fosse assim já vos teria dito. Eu irei e vos prepararei lugar, virei outra vez para vos buscar e vos levarei. Na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 16, Paulo diz: o mesmo Senhor descerá no céu, ou nos céus, ou nos ares, com alarido, voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que estivermos vivos para a vinda do Senhor, seremos juntamente com eles arrebatados. Agora. E estaremos para sempre com o... Porque a prioridade não é o lugar, é Ele. Porque se Ele decidir sair do céu e ir para qualquer lugar complexo do mundo, esse ambiente vira céu. O céu é o que é por causa de Jesus. Então, antes que nos alegremos em um ambiente, nos alegramos numa pessoa. Existem muitos ladrões de alegrias, circunstâncias, fraquezas, traições, deslealdades, nossa natureza humana caída, carnal. Mas só existe uma fonte verdadeira de alegria: Jesus. E a alegria verdadeira cristã não é a ausência de problemas. A alegria verdadeira cristã não é circunstâncias favoráveis. A alegria cristã está centrada não em coisas, mas numa pessoa. É quando nos falta tudo, mas sabemos que não nos falta alguém. Regozijai-vos no Senhor. Há pessoas aqui que, se não fosse Deus, se não fosse Cristo, cantando não estaria, ouvindo essa palavra não estaria. Mas o Espírito está falando a alguém aqui que aqui tem tristeza sim, mas a tristeza daqui é melhor do que a alegria de lá. Tem gente abrindo mão do Evangelho, abrindo mão de Jesus, como no podcast hoje. Alguém abriu mão de Jesus por causa de um namoro que não deu certo. E aí a gente observa a igreja e vê tantos problemas na igreja e sai da igreja. Porque, amiga, eu prefiro ficar aqui fora sem ver os problemas do que ficar lá dentro vendo os problemas e me entristecendo. Isso é irmã falando com outra irmã. Macho não chama a irmã de miga, não. Macho chama a irmã de vaza, mana, varoa.
Então, por causa de pessoas, viramos as costas para Jesus, pensando que lá fora terá alegria verdadeira. Você cantava com a gente, você ceava com a gente, você lia as escrituras com a gente, você cantava os hinos que cantamos, você assistia os filmes que assistimos, você usava nosso uniforme. Só que houveram circunstâncias que te entristeceram e você chega e vira as costas para a igreja, porque parece que nas drogas, nos bares, nas amizades mundanas, tem alegria verdadeira. E eu repito, a tristeza daqui é melhor do que a alegria de lá. E a igreja pergunta para mim, por quê? Ficou feio, por quê? A alegria de lá é passageira e vai se transformar em tristeza eterna. A tristeza daqui é passageira, porque quando a trombeta tocar, ela se transformará no coração dos servos que servem. Uma alegria eterna nas bodas do Cordeiro, na cidade que desce a nova Jerusalém. Então tudo aqui é passageiro, até as tristezas. Regozijai-vos numa fonte só, o Senhor. E qual é a alegria do apóstolo? Versículo 1: não me aborreço, não me incomodo, não me entristeço de vos escrever as mesmas coisas. Paulo está dizendo que o crescimento espiritual muitas vezes acontece mediante o reforçar de realidades já conhecidas. Talvez você esteja querendo crescer no que é novo e ainda não se desenvolveu naquilo que escuta sempre. Sabe quando a mensagem vai ser pregada e você diz: de novo? Por que não muda a mensagem? Talvez seja porque você não mudou de vida. Aí Paulo se alegra em escrever as doutrinas basilares da fé para confirmar a fé dos santos. William Barclay escreveu que alimentos essenciais não nos cansam: pão e água. Então, muitas vezes, os homens criam suas invencionices e mentem para ver se atraem um público maior. E Paulo, que é Paulo, diz: eu tenho prazer em repetir as doutrinas, para que vocês estejam cada vez mais firmados no verdadeiro evangelho. Então a alegria de Paulo é permanecer anunciando a verdade antiga, pois é a verdade antiga que renova a nossa fé. A eterna palavra de Deus. E a primeira instrução aos que estão voltando para casa é: a fonte da sua alegria é o Senhor. E como Paulo se alegra no Senhor, ele não tem dificuldade de doutrinar a igreja com as doutrinas basilares da fé. A segunda instrução está no versículo 2: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Eu preciso explicar isso aqui. As pessoas contra quem os cristãos que não eram judeus, portanto são gentios, deveriam permanecer em vigilância, são chamados por Paulo de cães. São judeus que, infiltrados na igreja de Jesus,
se dizendo pregadores, pregam aos crentes nessas igrejas que eles precisam praticar a circuncisão, um corte no prepúcio, para que sejam verdadeiramente salvos. Então uma igreja salva pela graça é instruída por eles a misturarem as obras da lei com a obra da graça. É uma mistura. Então a salvação deixa de ser somente pela fé, para depender do esforço humano. E o que eles estão atacando, juventude, é a base, a salvação pela fé. Então é um misto de graça divina com mérito humano. A graça de Deus me atraiu. Isso é o que eles queriam que os crentes dissessem. Mas é a circuncisão da lei que me mantém salvo. Vamos reconstituir o véu que foi rasgado. Vamos estabelecer novamente aquilo que Jesus tornou obsoleto. Vamos colocar como regra de salvação a antiga aliança e não a nova, que é uma salvação pela fé dependendo da graça. Só que eles são judeus, perturbando os crentes gentios que não são judeus. Escute isso. Os judeus olhavam para os gentios e os chamavam de no mínimo duas coisas: todo aquele que não é judeu é cão. Segundo, todo aquele que não é judeu é combustível para o fogo do inferno. Era assim que eles olhavam os gentios. Aí Deus levanta Paulo, que é hebreu, judeu, tribo de Benjamim, leva o evangelho a quem não é judeu. O evangelho chega em Filipos, e esses que chamavam os gentios de cães, pregando uma falsa mensagem aos gentios convertidos, Paulo pega o termo pejorativo que eles usavam antes para todo tipo de gentio e diz: quem é o cão agora? Se guardem, fujam dos cães, porque eles agora, como judeus, falsos pregadores, querendo reconstituir tudo que Cristo já cumpriu e aboliu, como base para a salvação, são cães que ladram, andam em grupos revirando lixos. E a igreja de Jesus não é lixo para ser revirada por falsos obreiros que são cães. Olha o pensamento que Paulo está construindo. Eles são cães porque não cooperam para a boa causa. Eles prejudicam o evangelho. Eles tiram a atenção na redenção em Cristo pela fé. Paulo está instruindo a quem está voltando para casa: cuidado com as malas que estão te dando. Cuidado com as cargas que querem impor sobre você. Cuidado com as regras humanas que nada tem a ver com o evangelho. Quem assim faz, estabelecendo como base para a salvação, Paulo chama de cães, trazendo tradições humanas, colocando no mesmo nível das doutrinas. Doutrina é o que a Bíblia diz e me ensina. Ah, mas antigamente, aqui antigamente é antigamente. Pois é, antigamente era antigamente. Pastores de ontem foram feitos para ontem.
Pastores de hoje foram feitos para hoje. Pastores de amanhã serão feitos para o amanhã. O que importa é não mudar a base. Mas veja o que Paulo fala para a igreja que está indo, voltando para casa: se guardem. Paulo poderia dizer: eu estou mandando aqui pela autoridade que é no nome de Jesus. Sai, obreiro falso! Sai, cão! Vaza, Satanás! Não, ele não diz isso. Ele olha para a igreja e diz: se guarde, se proteja, denuncie, para de seguir, não dê like, não se inscreve no canal, não assiste o vídeo, conversa com a liderança que é um falso pregador. Quem é da luz denuncia os que são das trevas. Efésios capítulo 4. Se guarde. Você já viu que na peleja de Elias com os falsos profetas, a Bíblia diz que Elias disse ao povo: trazei os profetas de Baal. E a Bíblia diz que o povo trouxe os profetas de Baal a Elias. O povo foi atrás dos falsos profetas e disseram: está sangrando não, né, gente? Foram atrás dos falsos profetas e disseram: está aqui, profeta. Ó, o que? Os falsos. É muito pastor falso. Ai, meu Deus, eu não sou crente mais não. Por quê? Eu virei desigrejado. Por quê, bebê? Porque os pastores é tudo falso. Eu fui enganada na igreja A, eu fui enganado na igreja B, eu fui enganado na igreja C. Ei, a mesma Bíblia que apresenta falsos pastores, ela diz que verdadeira ovelha não dá ouvido a falso pastor. Você não é bebê, igreja não é berçário, Jesus não é babá. Abre a Bíblia, amadurece e cresce. Se guarde. Fala para alguém: se guarda. Tem crente assistindo cada canal, crente dando ouvido a cada podcast. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se guarde. A maioria dos que me atacam na internet, maioria, não todos, é porque eu não vou pregar na igreja deles. Mas por que, pastor? Eu não dou moral para imoral. Porque a Bíblia me diz: se guarde dos cães. A igreja em Éfeso não se deixou levar pelos falsos apóstolos. Jesus disse: você pôs os falsos apóstolos à prova e os achou mentirosos. Existem falsos obreiros, pastora, falsos pregadores, falsos profetas, falsos apóstolos, que no dia que eles abrirem a Bíblia, a igreja deles fecha. E o que eles pregam? O que eles querem? Eles perguntam: de qual tribo são vocês? Versículo 5. Vocês sabem o que é o farisaísmo? Vocês conhecem o zelo da lei? Aí Paulo diz: eles se gloriam de coisas que eu abri mão.
Eu poderia confiar na carne, na circuncisão. Olha o que Paulo diz, fica comigo. Vocês que botaram um tema nesse texto. Se botasse cego de Jericó, ia ser cego de Jericó, mas colocaram um negócio profundo. Então bora mergulhar. Aí Paulo diz: eles estão se gloriando nessas coisas, eu também poderei me gloriar. Por quê? Porque, versículo 5: eu fui circuncidado ao 8º dia, eu sou da linhagem de Israel, eu sou da tribo de Benjamim, eu sou hebreu de hebreu. Não tenho uma mãe gentia e um pai hebreu, não. Eu sou de hebreu, todos os meus parentes, toda a minha árvore genealógica é hebreia. Segundo a lei que vocês tanto valorizam, fui fariseu. Tem alguém para amar mais a lei do que fariseu? Não, eu fui fariseu, diz Paulo. E segundo o zelo que vocês tanto têm pela antiga aliança, eu persegui a igreja. E segundo a justiça que há na lei, eu era irrepreensível. O que ele está dizendo aqui é: isso para mim era ser top, mas eu abri mão. O que é a circuncisão? Um corte do prepúcio. Aí Paulo diz: eu abri mão disso porque eu recebi um corte no coração. Ele cortou daqui os prazeres carnais e me encheu da graça. Ele diz assim: eu sou da tribo de Benjamim. De onde veio o primeiro rei da nação de Israel? Saul. Por isso que ele tem o nome Saulo, que é uma expressão grega estendida do nome Saul. Ele é da tribo de Benjamim, uma genealogia privilegiada. O orgulho tribal remetia a Abraão. Ou seja, eles estavam dizendo: se você não se mantém com as características de que é filho de Abraão, você não é salvo. Aí Paulo diz: não, você não é salvo porque é filho de Abraão, você é salvo porque nasceu de novo. Ah, mas se eu sou filho de Abraão, eu já estou lá. Não, para ser salvo tem que nascer do céu, regeneração. Filho de crente não é neto de Deus. E você sabia que a gente tem esses hebraísmos dentro da igreja? Quer ver? O cantor está esperando para cantar. Aí quem está dirigindo o culto diz assim: o levita. O irmão é do Maranhão. Aí diz que o irmão é da tribo de Levi. A gente olha para o prédio, nós olha para o prédio, o templo. A gente olha para o púlpito, altar. A gente olha para o pastor, o sacerdote. Tu nunca leu Hebreus? Se no tempo de Paulo eles estão querendo resgatar circuncisão, valor de genealogia, a gente está com essa alma hebraísta ainda, só que com essas palavras que eu usei. Tem um camarada de Brasília que usa o cajado de Moisés. Tem um monte de profeta do Pix no Instagram que usam o talit. O negocinho aqui. Tem igreja que é cheia de berengo-dengo. Candelabro, altar de incenso, arca da aliança. Tu nunca leu Hebreus? Cristianismo é simples, é seco, não é por fora, é o que ele faz aqui dentro. Tu está preparado para dar um glória a Deus lindo aí, irmão? Não dorme não, pelo amor de Deus.
A gente não precisa de tabernáculo. O verbo se fez carne e tabernaculou. A gente não precisa de candelabro. Jesus é a luz do mundo. A gente não precisa do pão da presença. Ele é o pão vivo que desceu do céu. A gente não precisa da arca da aliança. Já temos a presença do Espírito Santo. A gente não precisa de porta. Ele já disse: eu sou a porta. A gente não precisa de altar de holocausto. Ele já foi na cruz e já se ofereceu como sacrifício suficiente para nossa salvação. Não, mas o sacerdote vai orar. Não, o pastor não é o sacerdote, o pastor é o pastor. Nós somos o sacerdócio. A igreja inteira, de pastor a porteiro. Vós sois o sacerdócio real. Aí Paulo chama esse tipo de gente de quê? Olha isso. 7. O que para mim era ganho, eu reputei o perda por Cristo. Perdi tudo. Para mim é perda. Na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Paulo, oi. Circuncisão. O que que tem? Uma tribo famosa. O que que tem? Paulão. Hebreu de hebreu. Tu é o cara. O que que tem? Fariseu. Mano, é tanta gente que luta para chegar no ápice de fariseu. Olha o que que tu tem. Tu é fariseu. Perseguir crente. Rapaz, tu é corajoso mesmo. Rapaz, tu é o cara. Tu perseguiu crente, praticante da lei. Paulo, olha tudo que você tem. Aí ele diz assim: eu tenho tudo isso, mas eu ainda não conheço Jesus. E para conhecer Jesus, eu tenho que abrir mão de tudo isso. O que para mim era ganho, eu reputei-o por perda por Cristo. Na verdade, tenho por perda todas as coisas. Ou seja, se me der tudo para não conhecer Jesus, eu abro mão de tudo só para conhecer Jesus. Versículo 8. Pela excelência do Senhor, do conhecimento do Senhor. E o terceiro ponto é a escolha. A primeira é a alegria. A segunda é a autoproteção. Você está nessa viagem de volta para casa. Cuidado com os falsos pregadores, falsos profetas, falsos apóstolos, falsos ministros. Cuidado com a bagagem que eles vão montando para você carregar. Terceiro, se você quer chegar lá, haverá muitos caminhos. O diabo vai fazer de tudo para te distrair. Por favor, eu sei que é chato, eu sei que é chato, e eu vou ser chato. Fala assim para alguém: o que distrai, destrói. O que está roubando de você o conhecimento de Jesus? Você não consegue focar numa palavra de 1 hora, porque você está viciada no clique. Nisso aqui, ó, talk screen. Sabe o que é isso? Você está no feed. Não gostei. Não gostei. Aí tu vem aqui, convida eu para pregar. Tu não tem como fazer. Não gostei. Tem que ficar aí. Então quem está acostumado com esse mundo do clique, do passa, do exclui, do bloque, não consegue ter a paciência de comer devagar e se fortalecer. Aí eu estou te perguntando: o que está te preenchendo ao ponto de não te permitir conhecer Jesus? O que é mais do que Ele? O que é mais especial do que Ele? Paulo abriu mão de
circuncisão, tribo famosa, verdadeira genealogia, farisaísmo, abriu mão de ser temido pela igreja, pois ele perseguia a igreja, abriu mão de ser praticante da lei, só para ter o conhecimento de Jesus. Então, talvez o seu problema não seja a falta, seja o excesso. Paulo diz, tem muita coisa. Então, sai orgulho de circuncisão, sai orgulho de ser hebreu de hebreu, sai orgulho de ser da tribo de Benjamim, sai farisaísmo, sai zelo da lei. Vem Jesus, te conhecer é melhor do que tudo isso. Você está dizendo, me enche, me enche, me enche, me enche, me enche. E ele pergunta, de quê, se não tem espaço para mim aí? Você está cheio de Facebook, de Instagram, de TikTok, de Netflix, de Champions League, Série A, Série B, Série C, Série D, meu Deus! E não sobra nada para Jesus. Então, ao invés de dizer, me enche, abra a boca e diga, me esvazia. Arranca de mim tudo que não é seu, para eu ser cheio do Senhor. Ele está aumentando a sua fome pelas coisas dele. Eu ouvi 4 aleluias e um eita a Deus. Eu vou repetir. Ele está aumentando a sua fome pelas coisas dele. Bora orar igual Davi orou. Diga, Senhor, alarga meu coração. Sabe o que é isso? Aumenta o espaço aqui dentro. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Pastor, na minha casa ninguém ora. Eu não quero a casa toda, eu quero alguém ouvindo a minha voz. Se alguém ouvir, eu entro. Pastor, eu ainda não me entreguei para Jesus, porque tem muita coisa para eu arrumar, tem muita coisa para eu organizar, aí depois eu volto, tem muita coisa para eu colocar no lugar, depois eu me entrego. Não, seja mais inteligente e diga, Jesus, tá tudo bagunçado, entra e arruma do jeito que o Senhor quiser, mas entra, Jesus. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Eu sei, eu venço. Até que não haja mais espaço. Canta. Completa. E não sei o que. Ser livre pra. E reina o Espírito sobre a carne. Abra a boca, meu filho, abra a boca, moça, clama, chora, pede, ele está aqui. Eu quero te conhecer. Vai ter que dormir menos e orar na madrugada.
vai ter que abrir mão do café da manhã, do churrasco, da pizza e vai jejuar. Eu estou te esperando no secreto. Zaqueu abriu mão das riquezas. Mateus abriu mão da coletoria. Pedro, Tiago, João, André deixaram redes e barcos. E a gente quer ficar dividido entre Jesus e o mundo, entre o Espírito e a carne. Domingo está no culto, segunda está no bar, terça está na macumba, quarta está no centro espírita. O diabo aceita te dividir com Jesus. Jesus não aceita te dividir com Satanás. Ou é de Deus ou não é. Ou é de Deus ou não é. Josué disse ao povo: escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, ou o Senhor. Por que, Josué? Que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Jeremias 15:19, o Senhor disse: assim diz o Senhor, se você se arrepender, eu o farei voltar e você estará diante de mim. Se separar o precioso daquilo que não presta, tu serás a minha boca. Mateus, coloca um pouquinho de retorno para mim aí, querido, por favor. Mateus 16:24. Então disse Jesus: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a cruz e me siga. Então tem gente que quer ganhar o céu do versículo 20, mas não quer receber Jesus do versículo 7. Porque quando olha para o céu, só pensa em ganho. E aí você está enganado. Dia 20, 11 da manhã. Agora, quando olha para Jesus, antes do ganho, vem a perda. Se quer Jesus de verdade, vai perder. Por quê? A porta é estreita. Aí tu chega cheio de bagagem, quer entrar. Tu já andou em caminho de roça estreito? Não dá para tanta bagagem. É por isso que Paulo diz: eu deixei para trás para conhecer Jesus. Versículos 8 a 10. Quem recebe Jesus recebe um Senhor, porque ser crente é trocar de dono. Lá fora o capeta manda em você, aqui dentro é Jesus. Eu vou para a igreja que eu vou ser livre. Vem para tu ver. Tanto que a gente é chato, porque aqui tem uma lei. Então quem recebe Jesus, versículo 8, recebe um Senhor. Quem recebe Jesus, versículo 9, recebe a justiça que vem de Deus. Não é suas obras boas mais que te justificam, é a graça dele na sua vida. Terceiro, quem recebe Jesus, recebe a virtude da ressurreição. Você é crente sabendo que se morrer, quando a trombeta tocar, ressuscita. Aquele que ressuscitou a filha de Jairo, aquele que ressuscitou Lázaro, aquele que ressuscitou o filho da viúva de Naim, nos ressuscitará no dia da sua vinda. E no versículo 10, quem recebe Jesus se conecta com as suas aflições. É por isso que tem gente que não quer Jesus, para conhecer a virtude da ressurreição e a comunicação de suas aflições. Eu caminho para a conclusão. Diga aleluia, graças a Deus, termina logo.
A primeira lição, fala comigo. Alegria. Ficou feio, alegria. Segunda lição, diga autoproteção. A terceira lição é escolha. Ele escolheu abrir mão de tudo aquilo só para conhecer quem? Jesus. Agora a gente chega na humildade. Porque se a casa é de papai, só entra quem é filho. Lá não tem digno, lá não tem grande, lá não tem poderoso. Digno, grande, todo poderoso é só um. Lá só tem lugar para servos. Então deixa eu falar sobre isso. Paulo escreveu quase metade do Novo Testamento. Recebeu em 3 dias o que os discípulos demoraram 3 anos para receber. Porque na hora de orar os discípulos, Pedro, Tiago e João e os outros dormiam. Igual a nós, eu já dormi de joelho. Aí quando o capeta, dormiu. Aí eu falei, não tem nada melhor do que dormir no pé de Jesus. Aí, o cabra escreveu quase metade do Novo Testamento. Recebeu em 3 dias o que os discípulos demoraram 3 anos para receber. Os discípulos demoraram 3 anos para jejuar ali no ministério de Jesus, porque com Jesus eles não jejuavam. Atos 9, com 3 dias de crente, Paulo jejua. Os discípulos demoraram 3 anos para aprender a orar. Paulo, com 3 dias de crente, em Atos 9, estava orando. Os discípulos demoraram 3 anos para serem cheios do Espírito Santo. Paulo, em 3 dias, foi cheio do Espírito Santo. Eu estou falando de Paulo, gente. Do Novo Testamento, depois de Cristo, maior formador de obreiros, maior plantador de igrejas. Transformou os adoradores de César em santos adoradores de Jesus. É o cara ou não é? É top ou não é? Chegar no céu eu quero ver um debate. Paulo e Sila Malafaia. Irmão, Paulo é o cara. Se a gente não fosse cristão, a gente ia ser paulanos ou paulinos. Vou perguntar de novo, é top ou não é? É o cara ou não é? Aí ele chega no versículo 12 e diz assim, eu não alcancei. Ele chega no 13 e diz, eu não julgo que alcancei, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para aquelas que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. Ele está dizendo, eu já vivi tudo isso, mas ainda não cheguei. Ah, irmão, tem crente que fala 3 línguas estranhas, já se acha. Tem crente que domina uma matéria, uma doutrina da teologia. A martiologia é a doutrina do pecado. Soteriologia é a doutrina da salvação. Cristologia é a doutrina da pessoa de Cristo. Pneumatologia é a doutrina da pessoa do Espírito. Tem ontologia, a doutrina sobre um ser chamado Deus. Missiologia, a doutrina da missão. Escatologia, a doutrina das últimas coisas. Numa dessas você é o cara, porque tu domina uma. Aí Paulo, que chegou nesse nível que vocês ouviram, diz assim, eu ainda não alcancei. Aí eu estava ali no hotel, como, não dá. Eu escrevo 4 livros, 5 livros, e eu já me acho escritor. Aí o cara viveu tudo isso e disse, eu ainda não alcancei. Eu posso falar para vocês o que é que veio no meu coração? Ele está dizendo, se vocês se alegram ao ver o corpo de Cristo, tem mais coisas. Você vai se alegrar quando chega lá e ver o próprio Cristo.
com o corpo glorificado. Se você se alegra a ver esse tanto de jovem dando glória a Deus, aleluia, amém. Pensa num pastor apaixonado por vocês, é o pastor de vocês, irmão. No carro elogia vocês, no restaurante elogiando vocês. Aí eu pensando no tanto de elogio que ele deu a vocês, se vocês se empolgam vendo esse tanto de jovem cantando glória a Deus, o pastor tem que falar assim: é pastor, mas eu ainda não alcancei. Se a gente se empolga com isso aqui, imagine chegando lá vendo miríades e miríades, milhares e milhares, cantando santo, digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu, de receber a honra, a glória. Se você se alegra em ver os obreiros, os pastores chorando, dando glória a Deus, honrando a palavra, imagine quando você chegar na Nova Jerusalém e ver os 24 anciãos, digno, santo, digno, santa. Irmão, adore, porque está chegando esse dia. Galeria, adore. Ainda a gente não viu nada, tem muita coisa. Olha para cima. Tem mais para você viver. Tem mais para a gente viver. A nossa cidadania está no céu. Vai valer a pena, irmão. Vai valer a pena, irmã. Eu ainda não alcancei, mas eu prossigo para o alvo. Fica em pé. Alguém está sentindo a presença do dono do céu? É mais do que um destino, é um lugar. Mas para entrar lá, você tem que ter as características de lá. Como se fosse a última vez na terra. Ah, irmão, cante com saudade da sua cidade. Sabe igual eu. Perdidos dentro da casa do Pai, já não se lembram que o céu é real. Todo Pai, coisas banais, abre os nossos olhos espirituais.
Exalta o fraco, Jesus. Alegra o triste, Jesus. Tira essa depressão, Jesus. Tira essa mágoa, Jesus. Tira a síndrome do pânico, Jesus. Tira a ansiedade, Jesus. Tira esse medo. Tira esse sentimento de culpa que não morre. Testifica no espírito dele. Testifica no espírito dela. Tu és meu filho. Tu és minha filha. Filhinhos, não pequeis. Mas se pecardes, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Onde está a primeira pessoa para Jesus? A primeira pessoa que vai voltar para Jesus. A primeira pessoa que quer se tornar cidadão do céu. A gente quer orar por você. Vem cá na frente. Ora, igreja, estamos em guerra. Você se afastou, mas quer voltar para papai. Você caiu, mas quer ser levantado pela graça de Jesus. Sai do telão, sai da galeria, sai da nave e vem. Vem, filho, vem, filha. Não é pela sua força, é pela força dele. É pela graça dele. Perturba. Bora, moça, bora, rapaz. É hoje. Perturba ela, perturba ele. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e o seu sangue verteu pra salvar o tão pobre. Papai, foi aí pela frente os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, pelo céu trouxe o nossos Jesus. A Jesus me fez converter e não quis ao Senhor. Tá vindo mais almas, a igreja tá vendo Jesus salvando. Foi na cruz,
Se tu me ama, se tu me ama, a Deus suplica e não recebe. Você que está no telão, eu estou te esperando. Vem pra papai. Em tuas promessas infalível. Pra quê? Pra ti. Por que te abate a minha alma? Por que te abate, ó minha alma? Perdendo a calma. Não tenha medo. Canta. Oh, minha alma, perdendo a calma. Não tenha medo, que você cantava na ceia. Bendito seja o teu sangue, que por nós ele esse sangue lavado, ele lava. João capítulo 1 diz: quem recebe Jesus, recebe o poder de ser chamado Filho de Deus. Romanos capítulo 10 diz: se confessares com a tua boca e creres com o teu coração que Cristo, o ressuscitado dentre os mortos, é o Senhor, serás salvo. Primeira epístola de João capítulo 2 diz que quem nega o Filho não tem o Pai, mas quem confessa o Filho, esse tem o Pai. Mateus 10, Jesus disse: quem me negar diante dos homens, eu vou negá-lo diante do meu Pai. Mas quem me confessar aqui, eu também vou confessar seu nome lá. Todos vocês que vieram à frente, orem comigo, todos vocês que vieram à frente. Tá vindo mais, ó.
Por favor, traz as pessoas mais perto de mim e os irmãos fiquem na retaguarda. Deixa aqui quem está voltando para Jesus, quem está se entregando para Jesus. E os irmãos fiquem lá na retaguarda. Isso. É rapidinho, eu sei que está muito quente. Todos vocês que vieram aqui à frente, abaixa a cabeça comigo. Só vocês aqui na frente. E fala assim: Senhor Jesus, me recebe, me lava, me purifica, me restaura. Não apaga meu nome do seu livro. Me enche com teu espírito. Restaura o meu chamado. Não desiste de mim. Quem pode dar glória a Deus?